Oi, pessoal. Essa é uma série de vídeos sobre o que aconteceu comigo e esse é o quarto vídeo. Por isso, se você não assistiu o primeiro e o segundo e o terceiro, assista porque este é o quarto, é a continuação da série. E meu objetivo principal é chamar a atenção de todos sobre os problemas relacionados à saúde no nosso país. Eu desejo fazer uma campanha pela aprovação do Projeto 85, Projeto Lei 85 de 2024. Mas não apenas a aprovação desse projeto, mas que a caneta de adrenalina seja também adquirida nas farmácias com receita controlada. A caneta foi criada para salvar vidas, não é à toa que ela tem esse nome, caneta salva-vidas. Vamos quebrar um mito aqui, novamente. Repito, eu também tinha esse mito. A adrenalina na dose certa não faz mal e salva quem está muito mal. A dose de adrenalina que tem a caneta é muito pequena, não faz mal. Repito, é só para salvar a vida de quem está em choque e depois a pessoa consegue chegar no hospital. No vídeo anterior, nós terminamos com a minha chegada no hospital aqui da minha região, zona norte do Rio, o hospital do meu plano de saúde. Quando eu cheguei, o médico do primeiro atendimento, Dr. Steve, excelente médico, ficou confuso a princípio, porque ninguém tinha feito nada na ambulância. Era eu e a maca apenas, e ele questionou: o que está acontecendo aqui? O que é isso? Uma crise de ansiedade? Eu fiz sinal que não, fiz assim, né? Porque eu não conseguia falar. Mal respirava. O paramédico respondeu: ela está oxigenando. O oxímetro dava 85. Eu forçava a entrada do ar, mas a entrada era muito pequena e era como se eu respirasse por um buraquinho. Então o médico disse: paciente com clássico esforço respiratório. Eu juntei forças e disse: cortisona! Meu pai do céu. Então o médico falou: olha, o paciente já até sabe. 1 miligrama de hidrocortisona. Para deixar eu falar, deixa eu falar com ela. Mas, gente, isso é trabalho de vocês, né? O paciente chega aqui sem acesso, como é que eu vou medicar? Acesso na veia, né? Não tinha colocado acesso, não tinha nada no meu braço. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Dá para aparece esse pedaço aqui? Ó, tá vendo? Isso aqui foram as minhas estouradas. Estourou tudo, estourou aqui, aqui também aparece aqui, ó. Deixa eu ver se estava aparecendo. Aqui estourou, aqui já tá bom. Eu tenho tudo estourado. Vocês vão entender o porquê que estourou, tá? Se não for uma coisa normal, eu também não entendi na hora porquê que todas estavam estourando. Hoje eu entendo. Então ele falou: esse é trabalho de vocês não nem acessaram o paciente. E abriram o oxigênio e colocaram no meu nariz para aliviar. Colocaram o oxigênio bem aqui no meu nariz e falaram: segura aí enquanto a gente prepara o acesso. E de fato alivia, só deu uma relaxada, vamos dizer assim. Dá a sensação de melhora, porque a garganta continuava travando. E quando a cortisona entrou na veia, quando eles colocaram acesso e que a cortisona entrou na veia, imediatamente comecei a relaxar. Mas eu ainda estava bem rouca, gente, bem rouca, muita dificuldade, pouco fôlego para falar, muita dificuldade para falar. E observação, pessoal, eu falei ali 1 miligrama de hidrocortisona, mas 1 miligrama é o que ficou na minha cabeça, tá? Pode ser que ele não tenha dito isso. Na hora eu tava tão. Tava bem assim, desesperada. Então, o que ficou na minha cabeça foi 1 miligrama de cortisona. E essa foi a informação que ficou gravada. Não sei bem se essa foi essa dosagem que ele me aplicou, não, tá? E o nome disso que estava acontecendo comigo é choque anafilático, como eu já falei para vocês. É um choque anafilático. Então, ele perguntou sobre o olho inchado, eu relatei a saga anterior da conjuntivite, até a celulite, e meu pai mostrou as receitas do médico na emergência e meu teste alérgico de 40 substâncias que eu tinha feito anos antes, depois eu vou falar sobre isso, mas
o médico disse: "Oh, mas não se fazem mais médicos como no meu tempo." Ele receitou isso para ela. Ela é bem alérgica. Naquele momento eu ouvi que precisaria ser internada no CTI. E eles começaram a tirar minha roupa, o meu mundo parecia que estava desabando. A ficha estava difícil de cair, mas é aquilo. Eles vão tirando sua roupa e veio a enfermeira, veio fazer aquele exame que, além de enfiarem o tal cotonete no seu nariz, com tudo que eu estava passando, ela ainda enfiou no meu furículo, tá? No traseiro, né? Vamos falar assim. Assim, a medicina está tão avançada, eu tenho que comentar essas coisas, esses detalhes são muito importantes. A medicina está tão avançada, gente, para essas palhaçadas, vocês me desculpem, mas essa é uma palhaçada. Eu tenho que desabafar. Existem mil possibilidades, mas interesse não há, né? Interesse não há. Você tem que passar por tudo isso, porque eles te obrigam a passar, porque ninguém reage contra, ninguém diz não, todo mundo aceita. Eu tive que aceitar naquela hora, que assim, se fosse em outra circunstância, jamais, assim, não iria aceitar de jeito nenhum. Mas eu tive que aceitar porque eu ia morrer, entendeu? Eu estava numa situação de risco de vida, sabe? Eu ia morrer a qualquer momento se eles não me atendessem. Então eu deixei ela enfiar no meu furico. Ah, foi isso que aconteceu. Não teve jeito. Só que eu acho um absurdo esses procedimentos desnecessários. Tenho que falar uma coisa dessa. Eu vou continuar falando. Vou falar lá nos outros vídeos também. Depois eu vou comentar mais a respeito para você entender por que eu estou falando que eu acho que isso é tão absurdo. Eu vou chegar lá, né? Então eu tive que aceitar isso para não morrer, mas se não fosse vida ou morte, eu ia discutir, ia dizer no meu furinho não. Eu tenho que expressar tudo que eu senti em relação a tudo que aconteceu, sabe? Tem que falar da saúde do nosso país, dos médicos, dos procedimentos, da medicina atual. Eu tenho que falar de tudo, sabe? Eu tenho que desabafar, eu tenho que botar isso para fora. Não tem outro jeito. E quando eu falo desse exame do cotonete no furinho, eu falo de procedimentos desnecessários, gente. É desnecessário. Totalmente desnecessário isso. Ainda mais que a gente sabe que já tem outras coisas, né? Já tem veia por aí. Eu não posso falar as coisas, porque senão o vídeo vai ser cortado. Então, para o vídeo não ser cortado, eu vou falando em letras, ou então apelidos. Né? Não precisa mais disso, não precisa. A saúde do nosso país, os médicos, os procedimentos, a medicina atual, tem que falar dessa coisa toda que eu acho um absurdo. Obrigam os hospitais a fazer, sabe, essas coisas. Eles obrigam os hospitais. Não boto nem a culpa nos médicos e nos enfermeiros. Não culpo eles por isso, sabe? É porque são procedimentos que se criaram e que agora não tem necessidade mais disso, não tem. A medicina está muito avançada para essa palhaçada, sabe? Então me levaram para o CTI, sem roupa, só o avental que eles botaram por cima, sem nenhum pertence. E um dia você está em casa lendo sua Bíblia, lendo seus livros, estudando, trabalhando, vendo Netflix, batendo papo com os amigos no Zap Zap, né? Lavando roupa, fazendo doce na cozinha, tomando um café. Num instante, ó, tudo muda drasticamente. E eu não estava preparada para isso. Eu vou dizer para vocês, eu não estava preparada. Foi muito repentino. Psicologicamente, eu não entrei naquele CTI. Eu tive que. Foi uma coisa assim, muito com Deus, assim, para eu. Eu não entrei naquele CTI. A minha mente não estava naquele CTI. Quando eu me vi por alguns dias naquele hospital, chegou a me dar um estresse profundo ali, porque vocês sabem que a minha vida é muito ativa. Eu sou uma pessoa muito ativa. Ficar deitado na cama para mim foi horrível. Eles me ligaram todas nos aparelhos e vieram arrumar um acesso viável, porque estava na minha mão o acesso, estava nessa mão aqui. Todas as minhas veias começaram a estourar. Eles pegaram uma veia no meio do meu antebraço esquerdo, que foi essa daqui, bem aqui no meio do antebraço, tá vendo aqui o meu cotovelo, aqui o meu antebraço esquerdo. Eles pegaram a veia bem aqui. Foi a única que. E passaram um esparadrapo nos dois braços, todos,
porque como eles tinham tentado nos dois todos, aqui, frente e verso, frente e verso. E eles falaram, não, não pode. Eu falei, pega no pé, não pode mais pegar no pé, a gente não pode mais pegar veia no pé, senão a gente vai ter que pegar uma veia profunda, não sei o quê, aí uns papos assim, sabe? Que eu não entendia muito bem. E falei, mas não pode, é proibido agora pegar veia no pé? Não, não pode, só no braço. E todos chamaram aqueles esparadrapo, eles falam, isso aqui é um microporos. E coletaram, colocaram no meu braço, né? E coletaram meu sangue, minha glicose. Eles também começaram a me medicar na mesma noite. Se não me falha a memória, meu braço começou a inchar. Foi na mesma, esse braço aqui na mesma noite. E na manhã ou na noite seguinte, eu não lembro, perdi a noção do tempo, tá? Eu mostrei os braços para a enfermeira, fiz assim para ela, né? Levantei os braços, fiz assim para ela para mostrar, porque eu não estava falando direito, quase. Ainda estava bem rouca. E ela, ih, você está reagindo aos microporos, por quê? Eu fiquei tão. Meus dedos incharam para fazer isso aqui, ó, com a mão. Eu não conseguia direito. E ela começou a arrancar todos aqueles microporos. Vamos tirar isso de você, vamos pegar outro. Aí limpamos, né? Trocamos todos por outro tipo de esparadrapo e ficou em alto relevo, sabe? Sabe quando dá aquela. Quando o braço incha da alergia e fica em alto relevo? Isso porque eu tava cheia de metilprednisolona. Imagina se eu não tivesse tomado. Bom, eu ganhei um mingau na primeira noite, porque já estava tarde, eu não tinha comido nada naquele dia, só um pouco d'água no intervalo de tudo. E uns biscoitinhos de. Quando eu consegui respirar melhor, que eles me deram lá em Ipanema cortisona, eu falei, vou comer uns biscoitinhos de água e sal para passar o dia, né? E assim, passei o dia praticamente sem comer, porque o corpo prioriza, sabe? Eu nem senti muita fome, eu não senti fome praticamente, porque o meu corpo estava priorizando respirar. O mais importante para mim era continuar respirando, as outras funções ficaram secundárias. E quando eu voltei a respirar melhor, sem tanto esforço, a primeira coisa que eu pedi no hospital foi: quero fazer xixi. Assim que eu relaxei depois da cortisona, aqui no hospital, perto da minha casa, onde eu fui internada, eu ainda passei 2 dias rouca no CTI, mesmo com tanta metilprednisolona, de 12 em 12 horas, tomava muito, e era uma dose considerável. O médico, o doutor Gustavo, um excelente médico, também, e cuidadoso, muito cuidadoso. Toda hora ele passava e perguntava se estava tudo bem, me mostrava o meu olho, mostrando que estava melhorando. Ele mostrava no telefone dele, porque a gente não tem acesso ao telefone no CTI. Então, todos os meus pertences estavam com a minha família. Toda hora ele perguntava, mostrava no telefone, olha, tá melhorando, tá desinchando. Eles realmente fizeram um grande trabalho. Ele criou um plano para mim, e eu ouvi ele falando, primeira noite, instruindo as enfermeiras, né? Não ministrar nada fora da prescrição, deixou uma prescrição. As enfermeiras vieram falar comigo, a gente não pode ministrar nada em você fora daquilo que está prescrito pelo médico. Ele deixou até um remédio por causa de enjoo. Ele sabia que o remédio era pesado e depois eu vou falar mais sobre isso, tá? O remédio era um remédio bem chato de tomar, mas continue no próximo vídeo, tá? Onde eu vou falar mais detalhes, eu vou continuar a história. Muito obrigada pelo apoio e Deus te abençoe.